Boa noite, irmãos. Quem está feliz hoje? Por que estão felizes? Nesta noite nós queremos falar sobre a grande salvação que Jesus Cristo operou por nós. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos levar nossa petição ao Senhor agora, ao seu trono, rogando sinceramente que Ele não nos permita desviar nosso coração para outras coisas menos importantes do que a sua palavra durante esses próximos minutos. Sua vinda aqui esta noite foi decidida por Deus soberanamente. Você poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. E se Ele lhe trouxe, eu tenho certeza que Ele tem um recado para a sua alma. E a minha oração é que você não fique surdo para com esse recado. Deus amado, Pai Celeste, merecimento nós não temos. O privilégio de ouvir Tua palavra, a voz, nos endereçando uma mensagem, é um privilégio que milhões e milhões de habitantes na terra não têm. Mas Tu nos trouxeste para esse lugar com um propósito e rogamos, Senhor, que nós estejamos em condições para receber a Tua palavra. Oh Deus, fale conosco, que Teu Espírito tenha toda a liberdade e que nós estejamos submissos a Ti, dispostos a Te obedecer e sair daqui diferentes do que entramos. Rogamos, não porque merecemos, mas por causa do Teu grande amor por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é entre os textos mais importantes em toda a Bíblia. Porque eles descrevem de uma maneira muito séria a grandeza da nossa salvação. Hebreus capítulo 2 nos adverte do perigo de negligenciar tão grande salvação. E negligenciar alguma coisa valiosa, meus irmãos, é perdê-la. Se você tem um presente de dinheiro, R$1 milhão no banco, e você nunca
nunca tira nenhum realzinho aquele tremenda quantia. Você está negligenciando aquele presente. Está deixando de utilizar aquilo que podia ser de grande valor para si. Isso acontece com muitos cristãos. Eles creem mais ou menos por alto, como quem vê lá de um avião a salvação, mas parece-lhes de pouca importância. E o resultado é a negligência, não aproveitamento das tremendas verdades que nós acabamos de ler. Portanto, se os irmãos têm a disposição espiritual de ouvir o significado destas palavras, os irmãos podem voltar para casa tremendamente abençoados. Se não, certamente voltarão decepcionados, porque é muito perigoso endurecer o coração quando Deus fala. Em primeiro lugar, o texto fala sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Daí, Paulo passa a descrever para nós a grandeza do nosso Salvador e Senhor. Começando lá para o versículo 15. Primeiramente em relação a todo este universo, sua grandeza, sua importância. E depois passando para descrever a Nosso Senhor como o cabeça da sua igreja, reconciliada pelo seu sangue vertido na cruz. Portanto, escutemos estas verdades, guardem-nas no seu coração, leve-as para casa, orem em cima deles, passem para seus parentes não cristãos ou vizinhos, amigos e colegas, e que Deus torne estas verdades realmente centrais na sua vida. Primeiro, o que Deus fez por nós em Cristo. São 4 palavras que descrevem isto, olhando para o versículo 13 e 14. O versículo 13 declara, em forma bastante direta, que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Resgate é o que aquela senhora repórter francesa lá no interior de Colômbia está precisando. Resgate. 6 anos parados lá, doentes com hepatite, com malária, pessoas sem esperança no mundo, porque ela está dominada por uma força que não tem piedade. O governo francês, o governo de Chávez, o governo do próprio Colômbia, queria tanto resgatá-la e não tem força para fazê-la. Nossa situação era 1000 vezes pior. Sob o domínio do império das trevas, o império dominado, encabeçado pelo próprio demônio. De maneira que, se você não estiver em Cristo nesta noite e não foi resgatado, você está numa situação infinitamente mais triste do que a senhora Bittencourt. Meu amigo, você foi resgatado, você foi tirado do sequestro satânico, preso satânico e liberto dessa maldição eterna. Porque se você não for resgatado nesta vida, certamente na vida futura, você será ainda muito mais preso de Satanás. E seu futuro será justamente em companhia daquele terrível inimigo da sua alma, para toda a eternidade no inferno. Ele nos resgatou, diz o texto,
Em segundo lugar, versículo 13, Ele nos transportou, nos deslocou de uma cidadania nesse império e nos colocou no reino do seu Filho amado, do domínio satânico para o domínio de Jesus Cristo. Diferença de maldição para bênção. A doutora Neuza Tioca anda pelo Brasil falando sobre maldições hereditárias. Ela não está muito enganada não, porque essa maldição todo mundo está sofrendo se não for transportado para fora daquela região do domínio das trevas. Como que eu sei que eu estou no reino do seu Filho amado? Como que eu sei que Ele tem domínio sobre a minha vida? Por quê? Porque a natureza de Jesus Cristo foi passada para mim, a sua cultura, a maneira que Ele pensa, foi passando para mim. De maneira que pessoas que eu odiava antes, desprezava antes, agora amam. E práticas que antes eu gostava, agora odeio. Nesse reino, tudo é oposto ao reino, império das trevas. Esse transporte, esse levar do império das trevas para o reino do seu Filho amado, é o mais importante deslocação em todo este universo. Eu conheço muitos brasileiros ilegais na outra América. Algumas dessas pessoas entraram pela fronteira do México. Eles cruzaram nadando o Rio Grande, que separa Texas do México. Chegando no outro lado, eles enfrentaram incontáveis horrores de estar no lugar onde buscar um caminho seria ser preso imediato. Entraram, cruzaram ilegalmente, sem nenhum visto nem permissão. Alguns deles tentando cruzar o deserto até chegar na primeira cidade na Arizona e morreram nesse trajetório. Outros, a grande maioria, milhares deles, presos e devolvidos para o Império Mexicano. Graças a Deus, quem crê no Senhor Jesus é transportado do império das trevas e não tem jeito de ser devolvido nunca mais. Meus irmãos, se você não fez essa mudança radical, você é de todos os seres humanos o mais miserável. Ou não deixe nenhum dia mais passar sem você dizer: Senhor, me leve, me acompanhe, me mostre o caminho, já que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero chegar nesse reino do Filho amado. Terceiro lugar, versículo 14. Ele é nossa redenção. A palavra resgate significa retirar de um sequestro. Redenção significa pagar o preço de resgate da escravatura. Antigamente, no Império Romano, mais de metade da população era escrava. E se você, querendo sair da escravatura e ser uma pessoa livre, poder tomar suas decisões, ir onde você queria, fazer o que queria, então você tem que ser comprado, pago.
seu valor no mercado livre de troca de escravos e dinheiro. Imagina, você vale 5.000 reais e você não tem nem 5 reais para pagar a sua libertação. E aparece uma pessoa bondosa como o Senhor Jesus e diz: eu pago esse valor da sua escravatura e você anda livre. E ele paga esses 5.000, só que ele pagou em sangue. Nele temos o pagamento da nossa redenção. Significa o quê? Que a culpa eterna de nossos pecados foi anulada, de maneira que a sentença da morte eterna foi cancelada quando Jesus pagou pela minha redenção na cruz do Calvário. Essa é a história da salvação. É um transporte do império de escuridão para um reino de luz. É mudança de escravatura para liberdade plena em Cristo. É culpa que merece eterno sofrimento no inferno, cancelado para ficar livres de qualquer condenação. Amados irmãos, se essa salvação não lhe empolga, se não cria em você um sentimento de profunda gratidão, talvez você nunca foi liberto. Talvez você ainda está como alguém que está afogando no mar e alguém quer lhe resgatar, mas você luta contra ele em vez de a seu favor, tentando levar ele também ao fundo do mar junto com você. Oh Deus, não permite que ninguém saia aqui lutando contra um Salvador tão maravilhoso como o Senhor Jesus. Isso que Deus fez por nós. Versículo 15. Quem é Jesus Cristo? Primeiro, ele é a imagem do Deus invisível. João 1,18 nos declara que ninguém viu a Deus, Deus invisível. Mas o seu unigênito Filho, Deus Filho, o revelou para nós. Ele fez uma exegese, diz o texto original, fez com que nós pudéssemos ver a Deus em toda a sua glória, beleza e amor. Jesus olhando para Filipe, tanto tempo eu estou com você, João 14, versículo 9, e você não me viu? Porque quem me viu, viu a Deus. Ela é a imagem. Voltando de Guatemala, nossa lua de mel, 1957, irmãos. Nós paramos em Águas Calientes, México. E eu vi uma coisa lá, meus irmãos, que nunca vi antes, nem depois, em toda a minha vida. Eu vi uma imagem da Virgem Maria viva. Todas as imagens na Bolívia, fui criado na Bolívia, de Maria, eram de gesso, de madeira. E eu vi uma moça sendo carregada nos ombros dos beatos em águas calientes, e eu disse: isso é impossível. Ninguém pode ser imagem de Maria segundo a teologia católica, porque Maria é imaculada, e essa moça não é, não. Ela é bem imaculada como qualquer outra moça. No caso de Jesus, não é assim, não. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele representa Deus de uma maneira absolutamente cristalina, perfeita.
porque ele não tem pecado. Ele de fato é imaculado. Ele é a imagem viva do Senhor da glória. Vocês vão ver que não tem nenhuma imagem aqui nessa igreja, nenhuma. E é muito raro encontrar uma imagem de Cristo de gesso, de madeira, numa igreja evangélica. A razão é muito simples, porque nós cremos na imagem viva do Senhor Jesus. Ele é o Deus invisível. Eu sei que vocês creem nisso. Vocês já viram a Jesus? Ou você tem mais fé naquele padre Cícero de Juazeiro? Eu não. Aquele coitado não anda. A gente ora para ele, ele nem abre os olhos, nem fecha os olhos. Ele olha e está. É uma tristeza. Mas que quando eu falo com Jesus, Ele me escuta, me responde. Ela é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito. O que quer dizer isso? Duas coisas. Primeiro é que ele é meu irmão mais velho. Primogênito quer dizer que ele é antes de mim. Duas vezes nesse texto fala de que ele é antes de eu nascer, antes de alguém ter imaginado que podia haver uma pessoa chamada Uzzah Shed, lá estava Jesus. Primogênito é aquele que é mais velho. Jesus é eterno. Mas a grande verdade, a primogenitura de Jesus, que ele é o herdeiro do universo. Os irmãos que estão preocupados em comprar um terreno aqui em Recife, estão achando que é caro, né? Quase todos os terrenos de São Paulo são muito caros. Nova York ainda mais. A gente não tem dinheiro para comprar nenhum metro quadrado. Mas eu dou graças a Deus, um dia vou herdar com Jesus um bom pedaço dessa terra. Eu não estou muito preocupado em ser o dono da terra agora, porque quando eu morrer vou perder direito. Mas quando eu ressuscitar, meus irmãos, vou ter meu pedaço pelo menos uns 1000 anos. Primogênito de toda a criação. Você é herdeiro, co-herdeiro com Jesus, Romanos 8. Você é filho do mesmo pai, então você é herdeiro. Se você não é filho, você não tem direito de herdar nada nesse novo mundo que Jesus veio para adquirir com seu sangue precioso derramado na cruz. Pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é dono por criação. Eu fiquei notando hoje, antes das nuvens encobrir, esta bola de fogo atômico que esquenta tanto o Nordeste, que é a razão que chove, é a razão que as plantas crescem. Se aquele sol for apagado, toda a vida na terra passaria a desaparecer rapidinho. Deus criou uma bola de fogo que alguns dizem já está aí queimando mais de 1 bilhão de anos. Eu não sei quantos anos o sol está jogando energia sobre a terra. Eu só sei de uma coisa que não é eterna. É impossível que o sol esteja queimando a 200.000 bombas atômicas a cada segundo por toda a eternidade. Teve um começo e vai apagar algum dia. Todo mundo sabe que a segunda lei da termodinâmica garante isso.
combustível no tanque do seu carro. Se você usar esse carro, vai acabar, não vai durar eternamente. Essa é a lei. Esse sol, o texto diz, foi criado por Deus através da agência do seu Filho. Deus arquiteto, Deus o desenhador, o Filho que produziu. Ambos cooperaram na criação do universo, de maneira que essa estrela, que é apenas de porte média, no meio de uma galáxia de 200 bilhões de estrelas, é um número que ninguém pode começar a imaginar e nem contar. Tudo criado por Jesus, num instante, apenas com sua palavra, criado do nada. Uma das lacunas que os professores da Universidade de Recife, de São Paulo, de Harvard, de Cambridge não respondem: como que este universo começou? De onde veio tanta energia? Bilhões de vezes mais do que aquele sol que está jogando energia na medida de 200 mil bombas atômicas explodindo a cada segundo. Nesse último minuto já explodiram alguns milhões de bombas atômicas naquele sol. Estou falando de energia. Porque nele e por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Por que que esse sol existe? Por que que você existe? Por que que há inteligência no seu cérebro? Por que que você tem vontade própria? Por quê? Todos os porquês se respondem na criação de Nosso Senhor e Deus. Menos uma resposta que parece contraditória: Ele criou também o diabo. Ele criou as forças antagônicas hostis a Deus. Ele criou o mesmo diabo que testou Adão e Eva e que prometeu que eles seriam como deuses se eles comessem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles acharam que seria válido fazer isso e com isso se julgaram como aliados, de modo que eles caíram presos, escravos nesse império das trevas que nós já falamos. Mas o amor de Deus é tal que Ele decidiu não somente permitir que isso acontecesse, mas para resgatá-lo, deu seu Filho unigênito para resgatar, ou como diz um pouquinho mais para frente no texto, para reconciliar todas as coisas do universo novamente para o seu domínio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, 28 declara que Jesus Cristo vai reinar até Ele colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não haverá mais rebelião nenhuma no universo inteiro. Você tem o direito, amigo, você tem o direito e o privilégio de ser amigo, reconciliado com Cristo, em vez de inimigo, e ser condenado debaixo dos pés do Senhor da glória. Nele foram criadas todas as coisas, sejam visíveis, coisas que os telescópios estão vendo cada dia, coisas novas, de maneira que agora sabemos que o universo é muito maior do que o meu pai pensava. Quando eu era pequeno, ele apontava para uma galáxia semelhante à nossa, uma roda de estrelas com mais 100 bilhões de estrelas.
a distância que dá para ver de olho nu, a 700 mil anos-luz. Ele apontava para isso, mas com certeza pensava, deve ser o único que tem. E agora com esse telescópio Hubble, agora sabemos que mais de 100 milhões de galáxias nesse universo tão enorme que nós não podemos nem dar 1 centímetro em nossas cabeças de imaginar o tamanho dessa tremenda criação que Jesus Cristo, Senhor da glória, criou. Para quê? Para Ele. Você quer ser dono de alguma coisa? Você pode ser dono de um planeta inteiro, se quiser. Um mundo inteiro. Você que quer ganhar sua alma, que vale igual ao mundo, um dia pode ser dono do mundo, se quiser, se achar que é interessante, porque há mundos sem fim por aí. Estão tentando descobrir se há inteligência por aí. Eu não sei se há ou não. Também não me importa muito. Eu sei só de uma coisa, que o Senhor é dono deste universo todo. Glória a Ele. Mas Ele é também criador das coisas invisíveis, que nenhum telescópio jamais há de ver. E Paulo está falando dos autoridades. Exousia em grego significa aqueles que têm domínio invisível sobre as coisas. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas o maligno é invisível. Ele criou não somente o mundo invisível de autoridades, de kurioteitos, a palavra kurios, dos senhorios, ou soberanias, como diz essa tradução. Ele é dono dos principados, os archai. Eu não sei o que seriam principados, mas eu sei que Jesus os criou e são invisíveis, e que eles têm algum controle sobre esta vida. Talvez estão relacionados com aqueles demônios mais poderosos. Eu só sei de uma coisa, que nenhum deles vai mais levantar a cabeça quando Jesus voltar e colocar todos aqueles inimigos debaixo de seus pés. Nossa luta, diz o apóstolo Paulo na epístola escrita na mesma altura de Colossenses, Efésios capítulo 6. Nesse capítulo ele diz que todas essas forças visíveis, invisíveis, todas elas nós temos que lutar contra eles agora, porque nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra forças cosmocrátoras, aqueles que dominam o mundo. E nós sabemos que um dia Jesus vai dominá-los e por completo na sua vinda. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Alguns irmãos colocaram nestes pratos aqui de coleta algum dinheirinho. É mania da igreja de levantar ofertas. Alguns irmãos não gostam. Alguns irmãos gostariam que a igreja funcionasse como as igrejas de outros países, como a Alemanha, onde o governo paga os impostos para a igreja, para sustentar os pastores. Eu não gosto dessa ideia. Porque se todas as coisas foram feitas para Cristo, e nós dando uma pequena parte daquele
aquelas finanças e fundos e recursos que Ele nos dá, se nós temos prazer em retornar para Ele aquilo que mostra nosso amor por Ele, então certamente Ele é muito mais honrado do que se o governo brasileiro tirasse 10% do seu imposto de renda ou de todos os outros impostos e devolvesse para a primeira igreja batista e as outras igrejas do Brasil. Não, meus irmãos, é um privilégio dar de volta ao Senhor. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para Ele e não apenas por Ele. Assim diz a última linha do versículo 16. Mas o texto vai mais longe. O versículo 17 diz: Ele antes de todas as coisas, e em Ele todas as coisas subsistem. Nós não entendemos muito sobre esta área de poder que manter este universo coeso. Nós não sabemos por que a energia que está envolvida em todos os incontáveis trilhões, quartilhões, quintilhões de átomos que fazem parte desse prédio, destas folhas de papel, que tem energia suficiente para levar um dos maiores aviões do mundo uma volta ao mundo inteiro, que toda essa energia não explode e o mundo se tornar uma espécie de sol, porque todas as coisas subsistem em Cristo. As 4 forças que mantêm o universo. E todo mundo gostaria, quer dizer, as pessoas que pesquisam gostariam de explicar para nós qual é a força que mantém o universo coeso. De maneira que o Sol mantém por uma dessas forças, chamada gravidade, para o mundo não escapar para o espaço adentro e logo chegar a ser tão longe do Sol como Plutão ou Urânio, e nós ficarmos totalmente congelados a bilhões de quilômetros do Sol, em vez de 150 milhões de quilômetros apenas. Não. Tem uma força que mantém a Lua exatamente nessa distância, porque senão a gravidade atrairia a Lua e cairia na Terra e todos nós morreríamos com o desastre que isso provocaria. Deus é fantástico, meus irmãos, porque tem uma outra força contrária à força da gravidade, de centrífugo, que faz com que há uma distância, que quando a coisa está girando, quer ir embora, e a gravidade diz: não vai embora, fica por aí. Aí nós giramos em volta do Sol, a luz gira em volta de nós, todas as coisas consistem. Os elétrons ficam lá em volta dos seus núcleos. Imagina se os elétrons saíssem. Meus irmãos, ficaria muito ruim para todo mundo. Porque nele todas as coisas subsistem. O Criador. E nós estamos agora começando a entender o que nunca se entendeu, até os últimos 150 anos mais ou menos, sempre apontando que tem uma inteligência, super inteligência, que criou o universo. Paulo deixa esse tema para falar por 2, 3 minutos sobre
Jesus como dono e controlador da nova criação. A velha criação, de onde nós surgimos fisicamente, a nova criação, nosso relacionamento com Deus como filhos, como corpo de Cristo, relacionado com Cristo pela fé. E ele diz aqui em versículo 18, ele é cabeça do corpo, que é a igreja. Isso significa exatamente que todo mundo aqui sabe que nós não procuramos um papa para ser cabeça da igreja, porque Jesus Cristo tem que ser cabeça. Isso quer dizer que Ele é quem manda sobre esta igreja. Não é o pastor, não sou eu, não são os diáconos, é Cristo que é cabeça da igreja. Em outras palavras, tal como na minha cabeça, centro de controle de todas as ações deste corpo, da possibilidade dos olhos verem, dos ouvidos ouvirem, do sistema digestivo funcionar, dos braços agirem, tudo depende da cabeça. E Jesus é que dá vida para a igreja. Tira a cabeça, decapite a igreja morre. Exatamente como o seu corpo vai morrer se você tirar sua cabeça. É Jesus, através da cabeça, que dá unidade para a igreja. Porque Ele cria amor e dependência de todas as partes. O texto diz, Ele é o primogênito dentre os mortos, porque em tudo Ele tem a supremacia, e que esta igreja não tome nenhuma decisão, a não ser em correspondência como indicadores de Cristo, pela sua palavra, seus desejos para a igreja. Não somente isso, ele diz aqui, porque agradou a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. Tal como no universo tudo consiste e subsiste, todas as quatro forças se integram em Cristo. Na igreja a mesma coisa, sua unidade, sua missão, seu amor, tudo depende da cabeça e bons relacionamentos entre cabeça e suas articulações nos braços e os membros dessa mesma igreja. Esta igreja só existe por causa da cabeça, que é Cristo. Porque não somente o universo foi feito por Ele e para Ele, mas a igreja existe por meio de Cristo e para Ele também. Agora a glória de Cristo está na sua supremacia e em nossa obediência. E de fazer discípulos, seguidores, imitadores de Cristo em todas as etnias do mundo inteiro. Glória a Deus pelos índios Mam de Guatemala, os índios Chuch desse mesmo país, que recentemente ganharam a Bíblia na sua própria língua, depois de anos de trabalho da minha irmã Helena e Davi, meu cunhado, que entregaram agora no mês de julho de 2007, ano passado, entregaram a Bíblia. E aqueles índios tão felizes de ter a Bíblia pela primeira vez na sua própria língua, dando graças a Deus e comprando, eu acho que 3.000 Bíblias num só dia.
Porque é uma maravilha, meus irmãos, que Deus está operando no mundo inteiro, traduções em centenas de diferentes línguas, uns sendo entregues um atrás do outro, para que de todas as etnias a cabeça possa dirigir sua igreja por intermédio da palavra. A última palavra de Paulo sobre Cristo. Versículo 20: por meio dele, ele consiga reconciliar todas as coisas. Em outras palavras, nossa luta contra o pecado, essa luta contra nossa carne, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa luta contra o demônio, esse usurpador, sequestrador, terrível, cruel inimigo. Nossa luta, queridos irmãos, contra o pecado, contra o mundo, tudo vai acabar na reconciliação de todas as coisas. Um dia, a paz ganha na cruz será real neste universo. Não haverá mais rebeldia. Todos os inimigos apaziguados. A palavra reconciliado significa a inimizade acabou. A rebelião terminou. A tremenda surpresa das forças americanas em Iraque é que a impossibilidade deles apaziguar aquele país. E que essa luta que já se perdura 5 anos, e todos as tropas, o presidente Bush está querendo que haja paz, que haja reconciliação entre xiitas e sunitas e aqueles curdos, e que haja paz. Muito mais importante do que a paz no Iraque é a paz no universo. Quando toda inimizade será vencida e os inimigos vão parar de lutar, serão vencidos definitivamente, e Jesus Cristo reinará totalmente sobre todas as coisas. Ele nos oferece nesta noite o privilégio de, antes dele dominar pela força, dominar pelo amor. E essa é nossa mensagem nesta noite. Se todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, então que ninguém saia desse recinto nessa noite sem dizer: Senhor, eu quero ser teu. Eu quero te honrar, tu és a fonte, tu és o primogênito, tu és aquele que partilha conosco a tua herança, tu és o Salvador, tu és aquele que pagou nosso resgate. Eu quero ser teu. Eu não quero ser mais o teu inimigo. Se você puder dizer isso sinceramente: eu prefiro a Cristo do que o meu pecado, eu prefiro a Cristo do que essa corrida constante pelo dinheiro. Que Deus lhe dê aquele sentimento de total paz com Deus, através do perdão dos seus pecados, pela fé, aceitando, recebendo o presente desse resgate, desse perdão.
Vamos orar. Obrigado, Pai, que Tua palavra é tão clara sobre as grandes verdades relacionadas com a criação e sobre a igreja. Rogamos, ó Deus, que ninguém que encontra-se aqui neste recinto saia sem ter paz, alegria e amor, dominando e controlando o seu coração. Oh Deus, não permita que ninguém saia como inimigo, buscando o pecado, em vez da santidade no Senhor Jesus. Em nome de nosso maravilhoso Senhor e Salvador, te rogamos. Amém.